O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para a plataforma Rumble indicar um representante legal no Brasil, sob pena de ser banida no país. A decisão acontece após a rede social, ao lado de um grupo empresarial do Donald Trump, entrar com uma ação que mira o ministro. Janaína Camelo tem todas as informações direto de Brasília. Janaína Camelo, vai ser briga mesmo? Pois é, né, Capês? E a situação é muito semelhante com o que aconteceu com o X no ano passado, naquela polêmica toda, né? Quando a justiça brasileira tinha muita dificuldade para intimar a empresa ali X, a rede social X, porque não tinha representante legal aqui no país. Então ela acabou sendo suspensa, as atividades dela acabou sendo suspensas aqui no país. E é o mesmo que está acontecendo com a plataforma de vídeos Rumble. Porque o ministro Alexandre de Moraes, nesse mês, ele tentou intimar a empresa com relação a um perfil do blogueiro Alan dos Santos, dentro de um inquérito que o blogueiro responde aqui no STF. E aí recebeu da empresa daqui do Brasil que a empresa não podia lhe receber essa intimação porque ela não tinha um representante legal aqui no Brasil para isso. Então é isso que está acontecendo. E aí o ministro Alexandre de Moraes, só lembrando que essa decisão de ontem, de dar essas 48 horas, também acontece depois dele virar alvo na Justiça dos Estados Unidos por uma ação que foi apresentada pela plataforma, pela Rumble, né, juntamente com essa empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E quando a Rumble entrou aqui no Brasil, agora voltou a funcionar, porque olha só, a Rumble, ela voltou a funcionar no início desse ano aqui no Brasil, porque ela passou meses fora do ar aqui, com as atividades suspensas, mas por decisão própria, não por decisão da Justiça, só que em meio a um embate com a Justiça brasileira, porque ela já estava recebendo no meio do ano passado, essas exigências aí para que derrubasse conteúdos considerados ali antidemocráticos, com ataques antidemocráticos, disseminação de notícias falsas. E aí estava se recusando a atender essas exigências e então deixou de operar aqui no Brasil. Essa decisão do ministro também, de ontem à noite, foi no início da noite que ele tomou essa decisão, Capês, e foi também logo depois que o CEO da Rumble, que é o Chris Pavlovski, ele publicou uma série de mensagens no X, né, dizendo que a empresa não vai cumprir essa ordem do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que vai ver o ministro Alexandre de Moraes nos tribunais e dizendo que o ministro não tem poderes, o ministro do STF aqui no Brasil não tem poderes nos Estados Unidos. Janaína, parece que o Moraes desativou a própria conta dele na rede social X, né? Após multar a plataforma em 8 milhões de reais. Como é que é isso, hein? Explica pra gente. Foi, exatamente. Ele desativou uma conta que ele tinha desde 2017 no X. E isso aconteceu por coincidência logo depois dessa questão com a rede social de Elon Musk novamente. Hoje, a assessoria de imprensa do STF esclareceu isso, confirmou que ele desativou sim essa conta e que ele não utilizava também esse perfil desde o início do ano passado. Já não atualizava ali nada desde o início do ano passado, não deu um motivo certo ali do porquê ele desativou essa conta, mas disse isso, que ele não publicava mais nenhum conteúdo desde o ano passado. Então, ontem, só relembrando, o ministro ele intimou que a rede social X pague imediatamente 8 milhões de reais em multa por descumprimento de ordem judicial. E isso é referente ao quê? Também referente a um perfil do blogueiro Alan dos Santos, porque no ano passado, Moraes tinha pedido à empresa X que apresentasse ali dados cadastrais desse determinado perfil do blogueiro. E a empresa disse que não. E as operadoras do X não recebem esse tipo de informação. Então, o ministro multou em 100 mil reais diária, uma multa diária de 100 mil reais à empresa. Isso foi se acumulando. Em outubro do ano passado, ele então pediu ali que fosse calculado quanto que foi ao total, quanto que tinha ficado no total, 8 milhões de reais. E aí ele então determinou que a empresa pagasse essa multa. A empresa entrou com recurso aqui no STF, então agora sai a decisão do ministro respondendo a esse recurso, negando esse recurso e pedindo que ela, então, faça esse pagamento imediatamente. Capês. Muito obrigado, Janaína Camelo, aí direto de Brasília, trazendo as informações. Vamos debater agora um pouco aqui entre nós. Meu querido João Belutti, a Rumble entrou com uma ação no distrito de Tampa, na Flórida, que é um estado muito republicano, pró-Trump,
Nós sabemos que a justiça dos Estados Unidos está completamente politizada. No governo Biden, o procurador-geral Merrick Garland, ele praticamente era um militante ativo dos democratas e processava como alvos apenas os republicanos. E também famílias católicas tradicionais eram processadas, igrejas fechadas por ordem judicial. O próprio Trump, em alguns estados em que os democratas sagraram-se vencedores, sofreu várias ações dos juízes, dos promotores ali. E, evidentemente, tudo no mundo hoje é politizado. Esta ação agora, proposta nos Estados Unidos, no Distrito de Tampa, é para que o ministro se abstenha a praticar qualquer ato restritivo de ameaça ou de censura com relação às redes sociais da plataforma. Como você vê a sequência, o que pode acontecer na sequência com o Donald Trump, amigo da família Bolsonaro, sendo brifado permanentemente por eles, pelo Steve Bannon, sobre o que está acontecendo aqui, e Marco Rubio também, todos eles, enfim, que é o secretário que vai falar com a América Latina. Qual a sua avaliação sobre todo esse imbróglio muito triste que vem acontecendo? Pois é, Capeza, como você mencionou, já há um conhecimento internacional das coisas que estão ocorrendo aqui no Brasil. Desde o princípio de todo esse processo, né, de suspensão de perfis, enfim, de derrubada de contas, de fornecimento de informações, foram se avolumando, né, ilegalidades, uma tese jurídica com a qual eu concordo, foram se avolumando ilegalidades e cada hora essa bola de neve vai crescendo. E agora, com a ciência externa do que acontece aqui e um mau humor em relação do governo atual norte-americano, a sua linha ideológica, com o governo brasileiro, as coisas tendem a sair de controle e está de fato saindo. Essa ação nos Estados Unidos é para que o tribunal declare que não se aplica nenhuma jurisdição ou ordem de juiz brasileiro lá sob a jurisdição dos Estados Unidos, da Flórida. E é isso que está sendo pedido lá, porque as ordens eram nesse sentido, de suspender em âmbito internacional, que nenhum juiz em nenhum país do mundo tem essa prerrogativa. Tanto que esse caso ele é de tal ineditismo lá nos Estados Unidos que ele vai pautar a jurisprudência de lá, na medida em que o direito é dessa forma, né? Vamos pautando lá no direito americano, vamos pautando nas decisões. Então é um caso ultra relevante e que de lá vai ser uma jurisprudência até de alguma forma internacional. Porque você tem vários países regulamentando rede social, como a Austrália, que já tem uma lei super rígida e, na minha visão, bastante equivocada de derrubada de perfis. Agora, todo esse imbróglio tende a ser ruim para o Brasil, que vive uma insegurança jurídica enorme e o que afasta investimentos no final das contas. E essa decisão do Alexandre de Moraes, o Rumble nomear representante, é similar à do X. E lembramos que várias plataformas não têm representante legal. Então, ou se pede para todas, ou se não pede para nenhuma, Cabeça. Olha, Maria De Carli, a política americana se refletiu como um espelho aqui na política brasileira. Você tem o 6 de janeiro lá, nossa, o 8 de janeiro aqui. Você tem o Donald Trump alinhado com o Bolsonaro, chamado de Trump dos trópicos, e o Joe Biden, embora o presidente Lula tenha posições bem contrárias à política internacional americana, completamente alinhado com Lula a todo e qualquer custo. Não importa o que o Lula falasse, o Biden o apoiaria. Por quê? Porque o Bolsonaro sequer ligou para cumprimentá-lo pela posse. Então há uma visão cada vez maior de que isso aqui é um quintal, é uma continuidade da política americana. Sendo assim, esse alinhamento político com a direita brasileira, que num país polarizado, que está em guerra aí com o judiciário, como você acha, em termos políticos, de ciência política, pode repercutir? Olha, interessante esse paralelo, era algo que eu ia tocar mesmo nessa fala. A gente vê coisas bastante similares, essa queda de braço entre os poderes que a gente vê acontecer aqui, também acontecendo lá. Como você explicou, duas lideranças políticas muito importantes no país dos Estados Unidos, também se assemelhando com duas lideranças políticas muito importantes aqui no Brasil. Resta saber se aqui no Brasil, em 2026, teremos o efeito Biden com o Lula, porque temos um paralelo relativamente curioso. A economia aqui não está decrescente, não estamos numa recessão econômica em termos numéricos. Nosso PIB, sendo muito otimista, terá uma projeção de crescimento de 2%. Mas não é uma recessão, não é um decrescimento, certo? Nos Estados Unidos também tinha algo similar. Não havia um decrescimento na economia lá. Porém, o que pegou? A questão dos preços. Nos Estados Unidos, duplicou-se o valor dos insumos básicos, tipo leite, em 2 anos, duplicou. Aqui no Brasil, a gente está vendo triplicar,
Será que vai ter o mesmo efeito? E o preço foi o calcanhar de Aquiles no Biden, que impediu a continuação da gestão e que impediu que a Kamala, né, um dos fatores principais que impediu que a Kamala se elegesse. Então, será que a gente vai ter esse paralelo? Você fez o comparativo aqui. Mas essa situação, né, entre o judiciário aqui, encabeçado pelo ministro Alexandre de Moraes, e as plataformas sociais, tem sido um cenário recorrente. A gente viu que aconteceu algo similar com a rede social X no ano passado, com as suas diferenças, mas em linhas gerais bastante similar, e ao que tudo indica, isso vai acontecer mais e mais com um mundo onde a gente tem redes sociais ganhando corpo, líderes políticos que apoiam esse tipo de posicionamento e um judiciário que tenta, né, ali enxugar um pouco de gelo diante dessa situação. Então, eu acho que esse tipo de treta, de tensão vai sim escalonar e, quem sabe, aparecer em outros países. Olha, Maria de Carla, eu só espero que o efeito Biden não chegue a esse estúdio, porque nós vamos ficar acordados até o final do programa. Mônica Rosenberg. Pois é, essa questão toda de você entrar em briga jurídica com plataformas internacionais é uma briga muito complicada, porque, como o Bellucci já falou aqui, envolve regras de direito internacional. Chega a parecer até engraçado você precisar acionar as cortes americanas para que elas digam que as cortes brasileiras não têm poder de ingerência nem lá, nem no mundo inteiro. Porque, assim, nem as nossas Supremas Cortes, nem a Suprema Corte Americana vai definir o que vale para o mundo. A regulamentação das plataformas, das redes, tudo isso precisa acontecer de uma forma inteligente. Tem países que já têm regulamentação excelente. A gente deveria usar isso como benchmark. O que está ocorrendo no Brasil, os projetos que estão tramitando são ruins, não resolvem o problema. E a parte política que está por trás dessa briga toda é muito tóxica, não é inteligente. E a gente perde de foco questões básicas, como, por exemplo, quem já abriu conta no X sabe que você realmente não dá dado cadastral nenhum. É até muito simples, eu me preocupo a facilidade de abrir a conta ali, porque tem menores de idade conseguindo abrir. Então, se o dado não existe, não adianta a nossa justiça brigar com a plataforma e dizer entregue os dados, que foi muito parecido com o que aconteceu no X. A justiça pedindo informações que eles não tinham como fornecer. Agora, gente, não tem representante legal no Brasil, então eu não sigo nenhuma regra. Nessa situação, foi inteligente que o Supremo tenha batido o pé até o final e dito: vocês serão multados porque descumpriram a regra e tem que nomear sim alguém. Não pode, só porque a gente entende que a regra brasileira não vale lá fora, também deixar tudo acontecer. É o que está acontecendo com as bets. As bets funcionavam no Brasil sem nenhum tipo de regra porque eram estrangeiras. Agora está sendo regulamentado para que no Brasil elas tenham algum tipo de controle. Isso é importante. Isso é previsibilidade. É importante que a gente reconheça e entenda. Muito bem. Cuidado com as bets aí, então. Não as Elisabetes. Não defenderei. Bom, agora, doutora Raquel Galinatti, a senhora é delegada de polícia, foi presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia, é secretária de Segurança Urbana de Santos e a gente está aí na praia há algum tempo. Na praia que eu digo não de Santos, na praia, no trabalho. O crime organizado no Brasil cresceu de maneira a se transformar em organizações mafiosas estruturadas de nível internacional. PCC e Comando Vermelho principalmente, mas nós temos mais de 100 organizações criminosas. Uma biqueirinha aqui na zona leste da cidade de São Paulo faz uns R$400 mil por semana, só com venda de drogas. O PCC pegaram 8 bilhões de reais, uma ação do GAECO importante, mas é muito pouco diante do que eles faturam. Hoje eles estão faturando 176 bilhões em contrabando de cigarro, em refinaria de combustível, posto de combustível. O PCC tinha uns postos aqui, me deram a letra quando era presidente do PROCON, eu baixei em todos os postos do PCC. Não achei uma irregularidade. Doutor, nós fazemos tudo certinho, que o negócio é só para lavar. Não falaram isso, mas é subentendido. Eu pergunto para você, nós estamos com o foco certo quando todos os problemas do país são o que as pessoas escrevem no X? Pois é. É uma situação em que a gente muda
a vertente do que realmente deve ser controlado, combatido, repudiado, extirpado, que é o crime, para tentarmos ali controlar falas ideológicas. Essas falas, obviamente, se ultrapassarem limites legais, elas se transformam em falas criminosas, mas o que é importante é sabermos que, mais do que ideologia, o que está preponderando é a economia e infelizmente, a economia criminosa, que muitas vezes utiliza plataformas que não têm nenhum regulamento aqui, até para poder lavar o dinheiro proveniente do crime e transformá-lo com uma roupagem de dinheiro lícito. Sem sombra de dúvida, qualquer. Aqui no Brasil, as leis preponderam e devem preponderar. Uma empresa alienígena internacional que aqui opera, ela deve seguir as regras do país em que ela opera. Então a gente vê grandes impasses a partir do momento em que uma empresa quer burlar, aquela lei, aquela regra e polui essa fala e narrativa como se fosse uma vedação ideológica. Nós estamos falando em algo extremamente legalista. Cumpra a lei e opere a sua plataforma digital. Maria De Carli, em 1991, passava um seriado muito interessante, que era do juiz Nicholas Marshall. Ele saía na sua moto e ia prendendo bandidos e criminosos, né? Depois, você teve também uma época em que o Ministério Público ia muito às ruas, né? O promotor Blatt, eu também fui muitas vezes, o Porto, que hoje é desembargador, né? O GAECO, o Lincoln Gaquia. Mas eu acho que o primeiro combate ao crime não tinha que ser feito pela polícia. Você tinha que ver o juiz tinha que ficar mais afastado dos fatos, né? Porque ele vai julgar ao final. Hoje eu estou vendo uma confusão no Brasil entre função de quem investiga, quem acusa, quem julga. E isso aí é característica do processo inquisitivo. No processo inquisitivo é que você tem a reunião entre na mesma pessoa de quem investiga, quem acusa e quem julga. O processo acusatório, que a Constituição nos garante, quem investiga a polícia, o promotor oferece a denúncia e o juiz julga. Eu queria que você falasse com a observação da Raquel Galinatti. Eu fiquei presa no que vocês mencionaram sobre os postos de gasolina. Na verdade, eu tinha até olhado uns números aqui antes, né? De um artigo que eu li chamado As Novas Facetas do Crime Organizado, que eles faturam mais de 145 bilhões no mercado de combustível, que são o mercado de combustível, o mercado de ouro, cigarro e bebidas. Ou seja, eles estão assim, se inserindo na economia formal. Isso demonstra o quão endêmico virou o problema do crime organizado no Brasil. A gente está vendo em vários setores da economia serem alvo desse tipo de organização. Onde isso vai parar, né, minha gente? Realmente é preocupante. Então, pasmem que faz parte de 42% do faturamento dessas organizações. De fato, Capês, é preciso discutir com urgência mudanças na nossa segurança do Brasil. Iniciativas já estão sendo feitas, né? A questão das câmeras de inteligência, a questão da investigação, investir em pessoal apto para as investigações, porque o crime organizado, ele tem uma inteligência estratégica muito forte. Então, é preciso que a polícia acompanhe esse tipo de inteligência. É preciso rediscutir a questão das polícias, como está sendo proposto com a PEC da segurança. Eu acho que é importante trazer todos os governadores, todos, até assim, quem está na União, quem é responsável por isso, as autoridades no assunto, os especialistas, porque é preciso realmente se readaptar à nova realidade do crime no Brasil, que virou um problema, um buraco sem fundo. Doutora Raquel, o sujeito está às 6 da manhã andando de bicicleta na calçada em volta do Parque do Povo. Ai. Ele para, sentado na bicicleta, pega o seu celular, um motociclista para, desce o garupa e atira, mata e pega o celular. Eu pergunto o seguinte, nós estamos prevenindo muito quem está usando aí a internet para falar bobagem. E, aliás, quero parabenizar aqui a Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de São Paulo. A DeCyber faz um trabalho maravilhoso. A rede social não é para ser usada por delinquente digital, evidentemente. Quem quer praticar crime contra a água pela rede social paga. Hoje a pena é multiplicada por 3, ainda tem indenização, o sujeito acaba com a vida dele. Ele pensa que está ali no escurinho escrevendo e o IP é quebrado também. Eu acho que tem que ter espaço para tudo.
O que eu estou falando é a intensidade do foco. É isso que eu estou... Não estou dizendo que é errado, estou dizendo que é a intensidade do foco. E aí eu pergunto para você, eu não vi ainda rastrear contas que usam pelo X de pessoas ligadas ao crime organizado, que fazem lavagem de dinheiro, que planejam muitas vezes com mensagens cifradas, pedem resgate por sequestros, combinam venda de droga, tem o delivery, né? Tem o delivery de entrega de comida, como é? Drug food? Drug food. Drug food. Então o cara liga lá, tá chegando, e eu não vejo muito incômodo. Será que o Brasil fica muito na superfície sempre? Ou, de forma dolosa, se escolhe crimes a serem combatidos. Mais uma vez, a gente não está questionando a prática criminosa através da palavra, o crime contra a honra. A gente não questiona que é uma prática criminosa prevista no Código Penal. Fato. Mas o que a gente percebe são colocações que preponderam a necessidade. Quando a gente fala na proteção da segurança, uma segurança robusta, uma segurança pública adequada, nós precisamos estruturar as polícias, para que essas polícias tenham a mesma condição ou superioridade de forças no combate ao crime.Esse exemplo é um exemplo muito triste de que tudo que está sendo implementado e discutido no Brasil, como, por exemplo, câmeras na indumentária dos coletes balísticos dos policiais, elas com certeza não iriam inibir ou impedir a prática criminosa da execução, do latrocínio daquele ciclista. E, pior, caso um policial militar estivesse ali, com ou sem câmera, acoplada no seu peito, na fuga desses criminosos covardes, canalhas, nem um tiro na perna esse policial não poderia dar para neutralizar e impedir a continuidade delitiva. A gente tem uma deturpação de valores em que, para combater a violência urbana, se coloca como causador da violência urbana justamente aquele que combate. Claro que para você impedir o desenvolvimento da violência, você tem que neutralizar essa violência, mesmo que a neutralização significa a morte do criminoso. Mas se coloca holofote e pêndulo de valores completamente divorciados. O que a gente vê é uma triste discussão de narrativa que só fortalece o crime organizado e só deixa leis que preponderam a criminalidade cada vez mais forte e robusta no nosso país. O país não pode continuar sendo o país não pode ser um lugar que vale a pena praticar crime e ser criminoso. E aqui é essa impressão que dá. Mas na questão das câmeras ficou claro que o judiciário está querendo implantar a política de segurança pública. E só em São Paulo, não no resto do país. Não sei o que diz a Constituição a respeito.